Boa tarde para você, Andreasa, tudo bem? Fala, Coutinho. Beleza, tô na área. Andreasa, impressionante como o Andreasa é antenado à cartela de cores do programa. Eu fico sempre muito impressionada como o Alta Frequência é um jornal completo, que combina o quê? Ética e estética, não é mesmo? A gente tem preocupações de todos os lados. A minha contribuição estética é modesta, mas contem comigo para melhorar. Eu estava ouvindo aí agora o Luiz Teixeira, há pouco tempo falando de futebol, e eu sou muito egoísta, né? Eu só me preocupo com o Flamengo, em termos esportivos. Então, ele falou sobre a perspectiva do Neymar jogar e do Everton Ribeiro jogar em seu lugar. Eu estou torcendo para o Everton Ribeiro apenas passear e descansar nessa temporada na seleção brasileira, para que ele não jogue, para que não se canse nem se machuque e para que não seja visto, para que ninguém queira contratá-lo lá de fora. Então, torcendo mais do que nunca pelo Neymar. André, você sabe que, como eu sou o decano aqui do Band News em Alta Frequência, me escolheram para falar sobre essa reta final, essa despedida do decano. Tem julgamento, vai se despedir ali, vai fechar um ciclo com chave de ouro. Como é que você está acompanhando tudo isso, Andreasa? A passagem do ministro Celso de Mello pelo Supremo é marcante, deve-se mesmo dizer, mesmo havendo na história da nossa Suprema Corte grandes nomes, que o Celso de Mello, com erros evidentemente, alguns cometidos recentemente, mas ainda assim que Celso de Mello coloca o seu nome na lista dos mais importantes ministros da nossa Corte Constitucional da história, com votos memoráveis, referência da casa, há muitos anos também uma voz, embora discreta, né, considerando os tantos ministros que há ali, apaixonados pelo microfone, pelos holofotes, mas sempre que chamado a se pronunciar em defesa dos valores republicanos, da democracia, com serenidade na maioria das vezes, com senso de oportunidade na maioria das vezes, soube usar a sua condição com sabedoria para defender os nossos valores. Então, fará falta, independentemente de quem entre em seu lugar. Não se trata de uma avaliação sobre substituição, é avaliação sobre a participação de um juiz que se pode chamar de garantista, uma condição que é a minha favorita, mas que não transforma um ministro em alguém livre de erros, não. Garantistas também erram, o Celso de Mello tem os seus erros, mas ao longo dessas tantas décadas na Suprema Corte, o balanço da participação do ministro Celso de Mello é positivo sempre, incondicionalmente, deixando de lado a matéria criminal, os assuntos relativos às ações penais que tomaram grande espaço no Supremo, nem deveria ser assim, desde do mensalão, isso de lado, a parte também, às vezes, com a colaboração de Celso de Mello, em que o Supremo errou, ainda que com boas intenções, invadindo prerrogativas do Legislativo na maioria das vezes, portanto, legislar, e Celso de Mello foi importante nesses momentos, errando, como eu disse. Fora isso, né, no que importa mesmo, quando a Constituição, a defesa da Constituição foi necessária, e aí nós estamos falando da valorização das nossas cláusulas pétreas, da nossa Constituição, dos valores da Constituição, da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa. O Celso de Mello sempre foi uma voz firme em defesa desses valores, independentemente de quem entre, como eu disse, deixa uma grande história e um espaço vago, e o próximo decano terá um ano de decanato, né, o Marco Aurélio Mello, alguém dado, garantista também, mas dado a muitas polêmicas, tem se tornado excepcionalmente falastrão nos últimos tempos, muitas vezes parece se posicionar do contra de propósito. A gente terá um período aí de um ano de decanato, chamemos assim, bastante turbulento. Então, com pesar que eu vejo a aposentadoria de Celso de Mello. Aliás, em cima disso, Andreasa, você acha que poderia ser revista essa idade máxima para que um ministro permaneça na corte? Isso é um bom ponto, Fábio. Eu acho que a condição de ministro do Supremo exige sabedoria, experiência, acúmulos, né? Experiências, inclusive na construção das jurisprudências, de modo que se eu pudesse, teria no Brasil um modelo como o americano,
em que o ministro do Supremo é ministro do Supremo, a não ser que renuncie ao cargo, até o final da sua vida, deixando de o ser uma vez que morra, né, uma vez falecido. Eu gosto desse modelo, eu sou absolutamente contra mandato para ministro do Supremo. Acho que o problema não é do sistema, né? Não é, inclusive, da forma como se escolhe. Eu acho correto que seja indicação do presidente da República, sabatina do Senado e tudo mais, né, que nós veremos agora tudo mais constante com o Cássio Nunes Marques. O problema é o modo como se faz isso, né? A indicação com poucos critérios, o notório saber jurídico pouco valorizado, valoriza-se muito a condição de agente político do indicado e também uma sabatina de faz de conta, resultando em que a gente tenha algumas vezes ministros não à altura do desafio. O problema não é do modelo, é do modo como o modelo é conduzido. E só para deixar claro, hoje o ministro deixa a corte com 75 anos. 75, né? Tem 74, o Celso de Mello, ele antecipou um pouquinho, né? Antes aos 70, sim, né? Houve a famosa PEC da Bengala, correta, a meu ver, estendendo a 75, poderia ser mais. Eu acho que, havendo condições intelectuais de progredir, por que não? E aí, só sobre esse julgamento de hoje, pessoal, para não tomar mais o tempo de vocês, é uma situação difícil. O julgamento está acontecendo agora, o ministro Celso de Mello estava votando, quando eu comecei a falar aqui, sustentando a sua posição de que o presidente da República deve comparecer fisicamente, presencialmente para o depoimento, contrariando votações no passado, decisões do passado do Edson Fachin e do Barroso, com as quais eu concordo, de que o presidente poderia depor por escrito, mas a minha dúvida é se os ministros do Supremo não formarão uma maioria de modo a não derrotar Celso de Mello, mesmo discordando dele, de não derrotá-lo, de não marcar uma derrota na sua última sessão plenária, ainda que virtual. Então, eu estou curioso para ver como eles contornarão isso, de repente decidindo que cabe a cada juiz, a cada relator, né, decidir de que maneira seria o depoimento e não tomar uma decisão, tem que ser por escrito ou tem que ser presencial. Eu acho que se encontrará um meio termo aí, vamos ver, para que não saia desprestigiado na sua última sessão o decano Celso de Mello. E a gente continua a acompanhar esse julgamento aqui na Band News FM. Que fala sobre uma possível interferência do presidente Jair Bolsonaro à Polícia Federal, né? Que ele deve depor presencialmente ou por escrito. Andreasa, até amanhã, combinadíssimo? Combinadíssimo, amanhã tem livros, estou ansioso também, pessoal. Tchau. Valeu, até amanhã. Tchau. Tchau.